11 horas 41 minutos, agora no horário de verão. O Corpo de Bombeiros deve atualizar nas próximas horas o número de mortos e feridos após o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. Eu volto a informar, a gente tem números às vezes desencontrados, o que é normal nesse momento de uma tragédia como essa. O Corpo de Bombeiros informa oficialmente 10 mortos. Esse também é o número do governo mineiro, do governo federal, 10 mortos após a tragédia. O que muda é o número de desaparecidos. A gente já tem cerca de 180, 190 pessoas que foram resgatadas com vida. A Vale entregou ao Corpo de Bombeiros uma lista com mais de 400 nomes que não foram contatados desde ontem. Esses são dados como desaparecidos pela Vale. O Corpo de Bombeiros e o Gabinete de Crise em Minas Gerais trabalham com a informação de 10 mortos, 23 pessoas internadas, feridas e cerca de 350 desaparecidos. Então é um número que deve mudar constantemente. O número de mortos pode subir, o número de desaparecidos pode mudar. A gente vai continuar acompanhando, trazendo a atualização, cada novidade aqui na Band News FM. Segundo o Corpo de Bombeiros, a lama ainda não está assentada e pode se mover. Por isso, o trabalho de resgate é muito delicado. O tenente do Corpo de Bombeiros, Pedro Ayrara, conversou mais cedo aqui com a Band News FM e detalhou que, por exemplo, o refeitório da Vale, que ficava próximo à barragem, ele foi atingido, foi completamente soterrado, assim como uma pousada que estava com cerca de 40 pessoas. E o que acontece? Não é possível utilizar máquinas, porque você pode ter gente debaixo dos escombros. Então uma máquina pode acabar atingindo uma pessoa. Por isso esse trabalho é tão delicado, mas ao mesmo tempo ele é urgente, porque a lama começa a secar. O Júlio Vieira trouxe informação aqui mais cedo pra gente. Quando ele chegou em Brumadinho às 5 horas da manhã, em um dos pontos a lama tava quase líquida. Ele contou que, por exemplo, pisou e o pé dele afundou na lama. Algumas horas depois, ele falou isso por volta das 10, então 5 horas depois, a lama estava seca em cima, estava ficando sólida. E claro, é um trabalho que tem que ser feito com todo cuidado, mas também com agilidade, porque a lama pode secar e as pessoas estão embaixo dessa lama. Então é um trabalho delicado, mas que o Corpo de Bombeiros tenta fazer com a maior rapidez possível. A gente está em contato agora aqui na Band News FM com o coordenador do movimento atingido por barragens, Pablo Dias, que fala com a gente agora. Pablo, muito obrigado por atender a Band News FM. Olá, boa tarde, a Band News. É uma satisfação também poder compartilhar e falar um pouco do que a gente está vivenciando, mas ao mesmo tempo é uma tristeza estar vivendo mais um crime, mais uma situação de rompimento de barragem com perdas humanas, com destruição do meio ambiente. Pois é, Pablo, eu coloquei aqui no ar há pouco. Ontem a gente fez uma entrevista com o prefeito de Mariana, Duarte Júnior, que acompanhou, assim como vocês, claro, todos os desdobramentos dessa tragédia, e ele disse basicamente que é inadmissível. Vou resumir, ele falou que a gente não aprendeu nada com o que aconteceu em Mariana, infelizmente. Esse é o sentimento de vocês também? Exatamente. A sensação que a gente tem é que a impunidade diante do crime que ocorreu com o rompimento da barragem do Fundão em Mariana, ele é o que permite que novos crimes como esse ocorram. A liberdade e a tranquilidade das mineradoras agirem como agiram diante do crime de Mariana, que destruiu o Rio Doce, tem todas as consequências que a gente conhece, sem dúvida é um elemento central. A impunidade da justiça, a 12ª Vara, que é quem julga todos os crimes relativos ao crime de Mariana, ela hoje, inclusive recentemente, tem uma série de decisões que são favoráveis às mineradoras. Até hoje não foi julgado como crime, né, não foi levado a juízo final a decisão como crime, ou seja, a posição e a ação da justiça diante do que acontece é algo que possibilita e potencializa o que acontece hoje aqui. E outra, a impunidade também dos órgãos e das instituições. Então, os estados, a nação, eles não tomaram medidas no sentido de fiscalização, de monitoramento, de acompanhamento dessas barragens. O processo de licenciamento
da mineração no Brasil como um todo, e sobretudo aqui em Minas Gerais, ele continua a mesma legislação, não foi acrescentado basicamente nada que garante proteção, monitoramento, fiscalização, licenciamento responsável diante do crime que a gente vivenciou em Mariana e que a gente continua vivenciando aqui. É claro que o jornal Folha de São Paulo hoje traz uma reportagem falando que em uma reunião em dezembro, moradores e outras pessoas também falaram de riscos, incluindo numa autorização para ampliar os trabalhos na barragem que rompeu na mina Córrego do Feijão. Pablo, vocês acompanham, claro, todo esse processo, como você disse, não tem culpados, não tem ninguém, na realidade, juridicamente falando, ninguém é responsável oficialmente pelo que aconteceu em Mariana. Mas vocês acompanham também as famílias de Mariana? Tem gente que, a gente tem as informações, tem gente que até hoje não recebeu indenização, que não teve o auxílio que foi prometido pela Samarco. Isso é uma realidade? É uma realidade. É presente não só em Mariana, situações assim que sequer foram reconhecidas, não foram tomadas medidas nenhuma, mas isso quando a gente percorre os 42 municípios atingidos, isso é gritante. Existem municípios inteiros que foram sequer cadastrados como atingidos. Existem pescadores que estão passando por uma situação de miséria porque não foram reconhecidos, tanto no mar quanto no rio, que perderam a sua fonte de renda e que não foram reconhecidos. Isso é algo impressionante, inacreditável, né? É indignante ter até hoje no Rio Doce situações como essa. E a grande preocupação nossa é como que vão agir as instituições e as empresas e o poder público no processo de acompanhamento dessa nova barragem que se rompe. A gente acredita que se for feito um acordão, e as sinalizações até agora do governo estadual, do governo federal são parecidas, e tem um acordo parecido com o que foi Mariana, que permanece as vítimas, permanece uma lentidão, não tem atendimento de fato da população, a garantia de direito à reconstrução das vidas não é a prioridade das ações que são tomadas hoje pela Renova e no processo da reparação do Rio Doce, e a preocupação nossa é que isso volte a se repetir aqui no caso de Brumadinho, né? Dentro da barragem aqui em Brumadinho. Não custa lembrar que a Vale fez isso ontem, a Samarco na época também em 2015 fez isso. A primeira afirmação é sempre: vamos prestar toda a ajuda, o objetivo é auxiliar as famílias, como está contando aí o Pablo, que é coordenador do movimento dos atingidos por barragens. Isso não aconteceu até agora para muita gente. Aqui no estúdio da Band News FM, o Pablo Fernandes por aqui. Pablo, você que vistoria e acompanha esse trabalho de fiscalização das barragens em Minas Gerais, se eu não me engano são mais de 400 barragens em Minas. Deixa eu lhe perguntar, como é feito esse trabalho de fiscalização? Como é feita essa vistoria? E o que determina se a barragem está segura ou não? E mais uma pergunta, quantos tipos de barragem existe? Esse tipo de barragem era uma barragem, se eu não me engano, era um movimento de terra que ia subindo. Existem outros tipos de barragens mais seguras e não mais seguras? Acho que a gente perdeu o contato com o Pablo Dias, coordenador do movimento dos atingidos por barragens. A gente vai tentar retomar o contato com ele aqui, mas só respondendo ao questionamento de uma ouvinte aqui, eu falei, não existem responsáveis pela tragédia em Mariana. Obviamente existem pessoas responsáveis, tem gente ali, alguém ou algumas pessoas, empresas, autoridades são responsáveis sim pela tragédia, disso a gente não tem dúvida. O que eu quis dizer é que juridicamente falando, legalmente falando, ninguém foi condenado. O processo não terminou. Então, se você for perguntar na justiça brasileira quem foi condenado pelo que aconteceu em Mariana, até hoje ninguém, apesar da gente saber quem são os responsáveis. Retomado o contato com o Pablo Dias, coordenador do movimento dos atingidos por barragens. Pablo, acho que você ouviu minha pergunta. Eu queria que esclarecesse, principalmente a questão da fiscalização e os tipos de barragem que existem aí, quais são mais seguras e menos seguras, e se existe ali uma questão de se gasta menos nisso e mais naquilo, então vamos fazer este e não o outro. Tá.
Existem diversos tipos de barragens. Em Minas Gerais, na verdade, existem mais de 700. Dessas, 250 estão em situação de risco e das 250, 50 estão eles chamam de risco iminente, né? Um risco muito grande de rompimento. Existem barragens que são de rejeitos, existem barragens hidrelétricas, barragens de contenção de água, açudes, e que em todos eles, tanto no processo de construção e sobretudo em casos como esse de rompimento, as famílias pedem seus direitos de forma sistemática, né? Mas mesmo no caso de construção das barragens, aquelas famílias que pedem seu local de moradia porque foi alagado ou foi contido o rejeito, existe também um processo de violação A gente está com um pouquinho de dificuldade no contato com o Pablo Dias, mas acho que deu para esclarecer basicamente a confirmação de que tem falha de fiscalização, tem falha das empresas e depois tem a falha para prestar o auxílio. A gente vai continuar acompanhando. É óbvio que, claro, que agora o trabalho é pelo resgate, é busca por sobreviventes. Mas depois a gente vai acompanhar aqui na Band News FM com todo o trabalho para reparar para todos os danos. O Pablo Dias, queria só agradecer, Pablo Dias, coordenador do Movimento dos Atingidos por Barragens. Pablo, você me escuta? Eu estou bem. A gente está com um pouquinho de dificuldade no contato, mas é claro que eu agradeço muito ao Pablo Dias, deu para compreender o ouvinte da Band News FM. A gente vai continuar com essa cobertura especial desde ontem, no primeiro momento, quando saíram as primeiras notícias de mais uma tragédia em Minas Gerais. Agora 11h53 no horário de Brasília.